quero nessa hora que você me ajude a honrar com uma salva de palmas ao preletor desta hora, o pastor Robert Quintana, da Gateway Church. E nós decidimos aqui que ele vai pregar em inglês e não em espanhol, porque quando nós falamos em português, a gente entende espanhol. Mas algumas palavras importantes são bem diferentes. E o mesmo para eles. O Robert consegue entender 80%, né? 80% do português. Mas algumas palavras fazem muita diferença. E nós queremos que você receba tudo o que Deus tem para você por meio da vida do pastor Robert. Amém? So glad to be here. Isso acontece lá na sua igreja? Check. Acontece aqui também. O I'm so microfone glad to be desligado. here. Estou tão feliz de estar aqui. This is our third time in Brazil É a nossa terceira vez no Brasil, and our third time in Belo Horizonte. nossa terceira vez em Belo Horizonte. And every time the Lord blesses us with so much that we can think. Todas as vezes o Senhor nos abençoa mais do que aquilo que nós podemos pensar. Before I start, I want to share a little bit what I do. E antes de começar, quero me apresentar. I have the privilege of leading a ministry in the church named Worship Outreach. Eu tenho o privilégio de liderar um ministério na igreja que se chama Impacto de Adoração. So everything that we do related with worship and missions, I oversee that. Tudo o que se relaciona à adoração e missões, eu é que sou encarregado disso. So I had the blessing to go around the world Então, eu tenho a bênção de ir ao redor do mundo and see what God is doing through e worship. ver o que Deus tem feito por meio da adoração. So this year we had different trips, Esse ano mesmo, nós já tivemos várias viagens. and I feel that I'm so blessed that I get to be in the middle of revival of many nations. E eu tenho a alegria, sou tão abençoado de fazer parte, de ver o avivamento que está acontecendo em diversas nações. And one of the amazing things that God has allowed us to do is to do roundtables. E uma das coisas maravilhosas que Deus nos permitiu fazer são as mesas redondas. And this year we had our first one here in Brazil. Nós tivemos o primeiro encontro de líderes aqui no Brasil. We had the privilege of having many of the worship leaders that lead worship every weekend. Nós tivemos o privilégio de reunir ministros de louvor que estão semanalmente conduzindo nas suas igrejas. So please pray for that. Então, por favor, ore por esses encontros. And also artists, E yes. também reunimos muitos artistas cristãos, Without, yeah, you can say their names. como Ademar de Campos, o Azaf Borba, a Marine, a Letícia, o Israel, a Fernanda Brum, a Cassiane, Soraya Moraes, a Lu Alone, Mariano e Felipe Valadão, a Nóbrega, Davi do Pedras Vivas, o pessoal do Pedras Vivas, o David Quinlan, pessoal da Juliano Som, Fernanda. pessoal da igreja da Comunidade das Nações de Brasília, Paulo César Baruch, Samuel Misraí, Alda Célia. Gente, Fernanda já disse. Oh. Gente, foi maravilhoso. Orem por isso para que so we can have more, right? Yes, we need more. Orem para que a gente possa sempre ter esses encontros. Let's pray. Vamos orar agora? Thank you, Lord, for everything that you're doing in your church. Obrigada, Senhor, por tudo que estás fazendo na tua igreja. Thank you for everything that you're doing in your bride. Obrigado por tudo que estás fazendo na tua noiva. Thank you, Lord, for allowing us to be a part of this amazing season Obrigado por nos permitir fazer parte desta estação maravilhosa and to be a part of your history. e fazer parte da tua história. Father, we pray that you will bless us this morning. Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe esta manhã. We want to listen what is in your heart. Queremos ouvir o que está no teu coração. Make a joyful shout to God, Você all the pode, earth. toda a terra pode dar um brado de louvor ao Senhor. The scripture says, É o que as Escrituras dizem. "Oh, bless our God,
Bendizei ao nosso Deus, you peoples, todos os povos, and make the voice of his praise to be e heard. façam a voz do seu louvor ouvida. We need to do that. Nós precisamos cumprir isso. So I was thinking, what should I share E today? quando eu estava meditando sobre o que compartilhar hoje, I realized that everything that we do is related with worship. eu percebi que tudo o que fazemos tem a ver com adoração. When everything was perfect, Quando tudo era perfeito, when we just had the angels, quando só havia os anjos, when everything was perfect in heaven, quando tudo era perfeito no céu, something happened there algo aconteceu lá, in the heart of one of the no cherubims. coração de um dos querubins. Now remember, Lembrem-se, everything was perfect. tudo lá era perfeito. So what this cherubim wanted, Então, o que aquele querubim queria? he didn't want money, Ele não queria dinheiro, he didn't want you, ele não queria você, because we were not created porque yet. nós ainda não tínhamos sido criados ainda. He wanted the worship that was due Ele to God. queria a adoração que era devida só a Deus. When that happened, the Quando fall, isso aconteceu, a queda aconteceu. so the history of mankind, A história da humanidade, when he created man, quando Deus criou o ser humano, when everything was perfect, tudo também era perfeito. this same cherubim came Aquele mesmo querubim veio and broke the relationship between man and God. e quebrou o relacionamento entre os homens e Deus. Today, he's still looking for that worship. E hoje ainda ele está buscando aquela adoração. So before we had a Bible, Antes de existir a nossa Bíblia, before that we had our history in mankind, antes mesmo da história da humanidade começar, there was a war for worship. já havia uma guerra pela adoração. If you read Revelation, Se você ler o livro de Apocalipse, the end of the book, o fim do livro, how many are grateful that we know the end of the quantos aqui estão felizes por conhecerem qual vai ser o fim da história de tudo? book? The end of the book will O fim do livro end in worship. mostra que haverá adoração. So the problem is that we're in between. O problema para a gente é que vivemos ainda no meio dessa história. So there has always been a war Sempre, então, houve uma guerra for worship. pela adoração. So because of the manfall, Por causa, então, da queda do homem, God wanted to restore a relationship with man. Deus quis restaurar o relacionamento com o ser humano. That's part of our history now. Essa agora é parte da nossa história. So now there's a purpose for us in the earth. Vemos que existe um propósito para existirmos na face da terra. And when we talk about missions and worship, E por isso, quando falamos de adoração e missões, I'm not talking about songs. não estou falando de músicas. I'm not talking about the songs that you do every weekend. Não estou falando de canções que você executa todos os fins de semana. When we're talking about worship, I'm talking about missions. Quando falamos de adoração, também estamos falando de missões. Because the Father is seeking for worshipers Porque o Pai procura adoradores that can worship Him in que spirit and in possam truth. adorá-lo em espírito e em verdade. So the Father is seeking right now for worshipers. Agora mesmo, o Pai está procurando pessoas. So what is our mission then? Então, qual é a nossa missão? If we are just Christians that come to church, Se nós formos só cristãos que vêm para a igreja, or musicians that just play during weekends, ou músicos que tocam no fim de semana, then we're not doing the Great Commission. então não estamos cumprindo a grande comissão. Acts 3 and 2 says, Atos 3, 13:2
Atos 13, 2. Atos 13, versículo 2. Let's see what the Bible Vamos says about the abrir church. e ver o que a igreja fazia, o que a Bíblia diz que aquela igreja fazia. Atos 13, verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. It says while they were worshiping. Diz aqui que enquanto eles adoravam. It is impossible to worship and not feel what is the heartbeat of God. É impossível adorar e não sentir as batidas do coração de Deus. And God is hurting right now E o for coração Brazil. de Deus está partido agora mesmo pelo Brasil. And we have a responsibility here. Temos responsabilidade aqui, It's not just to sing songs, não apenas de cantar músicas, but to live those songs. mas viver o que cantamos. What good does it? There's no good for a light to be where the light is. Não vale nada ser luz aonde já está iluminado. We need to take the light to the dark. Precisamos levar esta luz às trevas. That's why the Bible said, proclaim His goodness. Por isso a Bíblia nos comanda: proclamem a sua bondade. Let's read another scripture. Vamos ler outra passagem das Isaiah Escrituras? 6, 1 and 3. Isaías 6, de 1 a 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Can you imagine this picture? Você consegue imaginar esse momento? When you see the Lord face to Quando face, você contempla o Senhor face a face, something is going to happen. algo vai acontecer. The answer is in verse 8. A resposta do que acontece está no verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. That happens every time Isso acontece todas as vezes that we get closer to God. que nós nos aproximamos de Deus. When we get closer to Him, Quanto mais próximos dele, He will say, go. ele vai dizer: vá. Now we have an army that is marching. Nós temos um exército que está marchando. God is putting all the pieces together Deus está reunindo as peças to como um quebra-cabeça come for His bride. para que a sua noiva, But there's also a church that is suffering. para que a sua noiva seja reunida. Mas há também uma igreja sofredora. And we know this because it's all over the news. E nós temos conhecimento disso porque os jornais estão noticiando. As we were listening to Zach and Zion yesterday, Ontem, enquanto ouvíamos o ensino com o pastor Zach e com o pastor Zion, one of the main topics was to give ourselves, to die to ourselves. um dos tópicos mais importantes era rendermos a nós mesmos, morrermos a nós mesmos. And sometimes that is not only spiritual but natural. E muitas vezes isso não tem um significado somente espiritual, mas para muitos cristãos é literal. So if you just sit on your chair Então, se você está só sentado no banco
and you don't fulfill God's commission, sem cumprir a comissão de Deus, means that you are not hearing God's heartbeat. significa que você não está ouvindo o coração de Deus. There's a responsibility Significa que a nossa responsabilidade to worship in the streets, é adorar nas ruas, to worship in the hospitals, adorar nos hospitais, to bring the presence of God everywhere we go, trazer a presença de Deus em todos os lugares onde formos, worship in the universities, adorá-lo nas universidades, worship in the high schools, adorá-lo nas escolas. the Great Commission. A grande comissão. So what will happen if you have a son you have- Então, or a daughter, o que aconteceria se você tivesse um filho ou uma filha and you work and you teach them all your life, e toda a sua vida você passou ensinando-os, trabalhando duro por eles, and before you die you give them a mission for them, e antes de você morrer, você deixasse para eles uma missão? and they don't do that mission? And Como seria se eles desprezassem aquela missão? let's read Matthew 28:20. Vamos ler agora Mateus 28. Mateus 28, de 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. How many want to be close to the Lord? Quantos aqui querem estar pertinho do Senhor? How many of you want God to be close to you? Quantos de vocês querem que Deus esteja perto de vocês? If you want Him to be close to you, Se você quer que Ele esteja perto de você, you have to obey His commands. você vai ter que obedecer os seus comandos. Let's read verse 20. E o verso 20. Eu estarei Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. You know why He's close to us? Sabe por que Ele está perto da gente? Because we're obeying Him. Porque nós estamos obedecendo. So I pray that today you can feel what He is feeling. Eu oro para que hoje você sinta o que Ele sente. There's a purpose in your life, Há um propósito na sua vida. and the purpose goes beyond what you can imagine. E o propósito vai além daquilo que você pode imaginar. There's a sphere of influence that you have. Há uma esfera de influência para todos nós. And God has given you that responsibility to you. Deus deu a responsabilidade para você usar essa influência. So who in your sphere of influence knows the Lord? Então, quem nessa esfera de influência que você tem conhece o Senhor? You see, worship is more than just singing songs on the weekends. Adorar é mais do que cantar nos finais de semana. Worship is a lifestyle. Adorar é um estilo de vida. So I'm not telling you to go tomorrow to the Middle East. Então não estou falando que amanhã você tem que viajar para o Oriente Médio. I'm not talking about that. Não é isso. But maybe you can be a secretary, Mas talvez você seja uma secretária. and where you are, Aonde você está trabalhando? if you're worshiping in your heart, Se você é uma adoradora de coração, the presence of God will come, a presença de Deus estará ali perto de você.
And everybody around the E room todas as pessoas naquele ambiente will feel that. sentirão isso. Because there's an emptiness Porque há um vazio in our heart. no coração de todos nós. That's why people go to worship. É por isso que todos vão adorar alguma coisa. Yeah, they worship money. Adoram dinheiro, They worship the artists. adoram os seus cantores. They are looking for something to Estão worship. buscando algo que eles possam adorar. So wherever you go, you have to take the presence of God. Então, onde quer que você vá, leve a presença de Deus com você. But God has also callings Mas Deus também tem chamados for missionaries. específicos para missionários. I remember when I was 16 years, Eu me lembro quando eu tinha 16 anos. there was this pastor that came from the mountains of Peru. Ouvi um pastor que veio das montanhas do Peru. And he was preaching about being obedient to God. E ele estava pregando sobre sermos obedientes a Deus. So at the end, he did the altar call. No final, ele fez um apelo. And, you know, everybody goes to altar calls. Sabe, todo mundo gosta de ir para o altar nos apelos. I used to do that all the time. Eu sempre ia. I was running, E eu corria. pray for me. Ore por mim. And then he said, E então ele disse, God is telling me that Deus está me falando we need to do something else. que precisamos fazer algo a mais. If you feel called to missions, Se você se sente chamado para missões, that means that you have to give up your life to God. significa que você tem que render, entregar e desistir da sua vida, colocá-la nas mãos de Deus. I want you to step forward. Se você é essa pessoa, eu quero que você dê um passo mais adiante. So again, everybody Outra has vez. to be prayed. Todo mundo gosta de ganhar oração aqui no altar. So I think, okay, everybody's going to do the E eu same. pensei, todo mundo vai dar um passo para frente, com certeza, né? So I did that. Então eu fui para frente. So I opened my eyes, Quando abri meus olhos, and I think I was the only one. eu era o único. But God took that seriously. Deus levou o meu passo a sério. I was talking with a friend this week, E eu estava conversando com um amigo meu essa semana, and he was telling me how he was struggling in ministry. e ele compartilhou como ele estava tendo tantas dificuldades no ministério. And I asked, have you ever prayed, God, use me however you want? Será que aqui também você já fez aquela oração? Senhor, usa-me como queres. And he said, yeah, I prayed that once. Eu perguntei para ele se ele já tinha orado desse jeito e ele falou, sim, eu já orei uma vez. And I said to him, E eu falei para ele, God took your prayer seriously. Deus leva as suas orações a sério. So today, Hoje também, God is calling Deus está chamando for missions. missionários. This week has been a little bit hard for my family. Esta semana não foi uma semana fácil para minha família. Two Tuesdays ago, Há 2 terças-feiras atrás, I received a phone call, eu recebi uma ligação 4 in the morning. às 4 horas da manhã. You know, those are weird phone calls. Sabe? Esses são telefonemas estranhos, né? Quando eles tocam assim essa hora. So I answered, and it was my sister. E eu atendi e era a minha irmã. And she told me that my father-in-law passed away. E ela me contou que o meu sogro faleceu. So we were debating with my wife. Então começamos a conversar, eu e a minha esposa. What shall we do? O que vamos fazer? I told her, do you want to go Eu to visit falei, your family? você quer ir visitar a sua família? Because we have a conference in Brazil. Porque a nossa conferência no Brasil está chegando. And as we were praying, she felt peace to come here. E enquanto orávamos, ela sentiu paz de que ela deveria vir para o Brasil. Life is not easy. A vida não é fácil. 4 weeks ago, Há 4 semanas atrás, I was
driving back to Dallas from a trip, Eu estava em Dallas, viajando do aeroporto de volta para casa. I received a phone call that a motorcycle ran over my mom. E recebi uma ligação do Peru dizendo que uma motocicleta atropelou a minha mãe. And it was the worst it was that it was a cop motorcycle. E o pior de tudo, era uma motocicleta da polícia. So while I was driving, I began to weep. E enquanto eu dirigia o meu carro, indo para casa, voltando de uma viagem, eu desabei a chorar. Because they took her to emergency Levaram minha mãe para a emergência and they said it's too bad, let's take her to another hospital. e disseram, não é suficiente o que temos aqui, vamos levá-la para um hospital melhor. So as I was praying, I believe that God started a miracle in her. E eu creio que enquanto eu orava em Dallas, Deus fez um milagre na minha mãe lá. And my dad was there also. Meu pai estava lá também. He couldn't speak, so my Ele sister quase não conseguia falar comigo. Então minha irmã tinha que falar comigo. So I called a friend which is a pastor in Peru. Liguei para um amigo que é pastor lá no Peru. I said, "Can you please go there E eu disse, por favor, você pode ir lá and make sure everything is e fine? certificar que tudo está bem. If I need to, I can fly E today." se eu precisar ir, me diga, porque eu posso voar hoje. So life is not easy. A vida não é fácil. Life is hard. A vida é difícil, é dura. So as I was praying with my mom, E enquanto eu orava pela minha mãe, com ela no telefone, I couldn't believe what I was looking because it was so bad. You know, the face, the hands. eu via a imagem e eu não podia acreditar como ela estava machucada, no rosto, nas mãos. I asked her, "What are you gonna do?" E eu perguntei, mãe, o que você quer fazer? She said, "I have to get ready." E ela disse, eu tenho que ficar pronta, preparada. I said, "Why?" Por quê? Para quê? She said, "I have a mission trip in 4 weeks." Eu tenho uma viagem missionária daqui a 4 semanas, filho. She works in the Amazons of Peru. Ela trabalha, ela serve na floresta amazônica do Peru. So I'm reaping everything that she sowed. Eu estou colhendo o que ela semeou. So yesterday at 5 p.m. Ontem, às 5 da tarde, Now remember, she had to go to. It was a Lembre-se. fast recovery. foi uma recuperação miraculosa que ela teve. Eu vamos tentar mostrar. Let's try to show this. Tem uma câmera que consegue pegar aqui rapidinho? Was this from the Yeah. accident? Isso aqui foi bem no acidente. E então, So yesterday at 5 p.m. ontem às 5 da tarde, I had the privilege of praying for her. eu pude orar com ela de novo, pelo telefone, né? She was going with my E dad ela to the mandou Amazon. essa foto, indo para a viagem missionária no Amazonas. Com meu pai. How old are they? How old are they? Quantos anos eles She's têm? on the 70s. Eles já têm mais de 70 anos. So life is not easy. A vida não é fácil. But if you do what God calls you to Mas se do, você fizer o que Deus te chama para fazer, you will find você encontrará. Him. Você o encontrará. And if you find Him, E se você o encontrar, you have no idea você não tem ideia what He will do do for que you. Ele vai fazer com você. Love is the root of missions. O amor é a raiz da missão. Sacrifice is the fruit of missions. O sacrifício é o fruto da missão.
there's a world that is burdened. Há um mundo que está queimando num fogo. And I have seen how Brazil economy is going down. Eu posso perceber, por exemplo, como a economia no Brasil está em crise. You know what? Sometimes Sabe? God through His love, Deus, com seu amor, muitas vezes, allow us to go through hard things permite-nos passar por coisas difíceis, for us to get closer to para Him. que possamos nos aproximar dEle. It's for us to run under His wings. É para que possamos, a partir de então, voar debaixo das suas asas. We need to run to Him. Precisamos correr para Ele, para debaixo das suas asas. We love Brazil very much. Nós amamos muito vocês no Brasil. I think it was 5 years ago Eu acho que foi uns 5 anos atrás when I talked with Ana and que eu Gustavo. conversei com a Ana e com o Gustavo. We said, I feel we need to move to Brazil. E nós falamos, queremos nos mudar para o Brasil. But we didn't know O que a gente não sabia what God was going to do through our friendship. é o que Deus ia fazer por meio da nossa amizade. And I love so much Brazil that I sent my daughter last year. Eu amo tanto o Brasil que eu mandei minha filha para o CTMDT ano passado. I was scared though. Eu estava com medo, gente. There's an application that you can see the flight. Você pode ter um aplicativo no celular que você fica vendo o avião enquanto ele está voando. So when she was flying, E enquanto ela estava voando, viajando, I spent the whole night watching passei a that noite flight. inteira olhando o avião dela. So I asked her, what do you want for your graduation gift? Eu perguntei para ela, o que você quer de presente pela sua formatura? So she said, I want to go to Brazil. E ela disse, eu quero ir para o Brasil. So we're in love of this country. Nós amamos esse país. But you see what God put in our heart, O que Deus colocou no nosso coração, He took it to the next level. Ele levou ainda mais além. Now we know other friends. Agora temos tantos amigos aqui. Now we're going to go to Rio next Agora year. vamos para o Rio de Janeiro. Ano que vem vamos para o Rio de Janeiro. We will come to Belo Horizonte as well. Vamos voltar para Belo Horizonte. Maybe Manaus next Talvez year. Manaus no ano que vem também. But God put something in our heart. Deus colocou algo no nosso coração. We were obedient, Fomos obedientes. and He did all this. E Ele fez tudo isso, muito mais. So if you're obedient to God, Se você for obediente a Deus, you have no idea what você He não will do tem for ideia you. do que Ele vai fazer com você. So there's sacrifice, Há sacrifício, there's reward, há recompensa. but most important, Mas mais importante, you get to see God face to face. você encontrará Deus face a face. So I encourage you today Eu encorajo você hoje to seek in your heart a buscar dentro do seu coração. and to ask yourself, Pergunte aí a você mesmo, what is my purpose? qual é o meu propósito? What is my purpose in Christ for me? Qual é o propósito para mim em Cristo? If you're called to the marketplace, Se você for chamado para o mundo de negócios, amen, we need Christians amém. there. Precisamos dos cristãos nos negócios. We need the presence of God there. Precisamos da presença de Deus ali. If God has called you to be a politician, Se Deus te chamar para ser um político, how many know that we need God quantos there? aqui concordam que precisamos de Deus na política? If God has called you to be an artist, Se Deus te chamou para ser um artista, we need the light of Christ there. precisamos da luz de Cristo nas artes. So everywhere we go, Em todos os lugares onde we vamos, need to take the presence of precisamos levar a presença de Deus conosco. God. We need to take the presence of God with Vamos us. levar a presença de Deus conosco.
So there's a great commission, Há uma grande comissão and you have to fulfill e it. você tem que realizá-la. It seems that it's a little bit, it's not right to preach about missions in a worship. Pode parecer estranho, né? Conference. Falar de missão num congresso de adoração. But God, I believe God is Mas raising up eu creio que Deus está levantando a generation of uma worshipers geração de adoradores that are not afraid que não tem medo to preach in the streets, de pregar nas ruas, to worship in the de streets, adorar nas ruas, to praise and de to worship louvar e adorar in the hospitals. nos hospitais. That's what we need you. É o que precisamos que você faça. We don't need you in the church Não anymore. precisamos mais de você sentado no banco da igreja. Take God out of Leve the church. Deus daqui de dentro para fora. Take him to the streets. Leve-o às ruas. Take them to the hospitals. Leve aos hospitais. Take him to the Leve-o universities. às universidades. That's where they need him. É ali que estão precisando dele. And you have the answer. E você tem as respostas. He will give you the strategy that you need. Ele dará as estratégias que você precisa. I was in France Uma vez eu estava na França and I went to a French church. e eu fui até a igreja de um amigo. And after the service, Depois do culto, we said, if you have any need, just come front. nós oramos perguntando, depois da pregação, se você tem qualquer necessidade, venha aqui à frente. So this guy came, Um rapaz veio and I felt from God that e eu senti de Deus. he told me, just Deus me falou, hug him. apenas abrace-o. So that's what I did. Foi isso que eu fiz. And the presence of God E a presença de Deus fall on us, caiu sobre nós. and we start weeping. Começamos a prantear. And after several minutes, Depois de vários minutos, I pray over him, eu comecei a orar por ele and he left. e ele foi embora. And I asked that pastor, I E said, eu perguntei para o pastor, who's that guy? quem que é esse jovem? Do you know something Você about him? conhece algo sobre ele? And all that I E said to him when I tudo o was que eu hugging tinha him, falado para o rapaz, enquanto eu o abraçava, I was telling him, God loves Deus you. te ama, God loves Deus you. te ama. And he said, well, E o pastor falou, bem, that guy sabe, esse homem had AIDS, tem AIDS. and his family doesn't A love him. família dele não o ama. And I felt strong in my heart Eu senti tão forte no meu coração how God loved him so como much Deus o amava, that he sent us to France que Deus nos enviou para a França to do this para service, fazer aquele culto, to hug him. para abraçar aquele jovem. So maybe God is telling you to do Talvez something Deus te today fala para fazer algo hoje that it seems weird. que pode parecer esquisito. I will never forget when I was Eu 12 years nunca vou old. esquecer When I was 12, quando eu tinha 12 anos de idade. you know, in Peru, E lá no Peru, they celebrate eles once a year celebram uma vez por ano the Reformation. a reforma, Next year is going to be 500. que em 2017 vai ser 500 anos de reforma. We need to go to Germany. Vamos para a Alemanha, gente. So I was in the service. I was tired. My mom just grabbed me E eu and estava lá na igreja, cansado, my mom pushed me to go. minha mãe me empurrando para ir para a igreja, né? I was like, oh man, I don't Eu want to falava, go. ai, não quero ir para a igreja hoje. They just sing hymns. E eles ficam cantando aqueles hinos. So I was sitting there Estava with my sentado lá com a minha mãe no culto. mom. This was in another church, not my Era home uma church. outra igreja que a gente frequentava. And my mom always liked to sit in the front. I E don't minha know mãe why. sempre gostava de sentar na frente. Eu não sei porquê. So I was with her. E eu estava bem na frente com ela. And I saw this E eu missionary vi aquele coming. missionário entrando na igreja. And he looked to my eyes. E ele olhou dentro dos meus olhos. He didn't say E anything. ele não falou nada. When I looked to his eyes, Quando eu olhei dentro dos olhos dele, I saw Jesus. eu vi Jesus.
I was melted to tears. Eu comecei a derreter em pranto. I didn't know why. I was Eu não 12 years sabia old, por quê. Eu só tinha 12 anos. but I felt all the Mas eu mercy of God, senti a misericórdia His de love, Deus, o amor de His Deus, sacrifice, o sacrifício dele, everything. tudo. Maybe that Talvez is your calling too. esse é o seu chamado também. When people look to your eyes, Quando as pessoas olharem nos seus olhos, He will see Him. elas o verão. You see, He didn't have to say Sabe, anything. ele não teve que falar nada. He just looked to me. Ele só olhou para mim. So God will give you the Deus vai strategy. te dar estratégias. So how many want Quantos aqui querem how many of you want to do His will? fazer a vontade dele? You see, He didn't come just to save Sabe, you. ele não veio só para salvar você. He came to save Ele the veio world. para salvar o mundo. So we are part of His church. Somos parte da igreja dele. Today we're going to learn more about worship. Hoje vamos aprender ainda mais sobre o que é adorar. But there's a purpose for Mas you há um propósito nisso, in the earth. na terra para você. So let's think about that for a moment. Vamos pensar nisso por um momento. What will happen if you don't do O que vai acontecer if you se don't você do não cumprir your calling? o seu chamado? You see, we already have a calling. Você já tem esse chamado. Go to all the nations. Vá às nações, foi o que Jesus disse. So let's start with our home. Então vamos começar dentro da nossa casa. Let's start with our Vamos neighborhood. começar com os nossos vizinhos. Let's start in our work. Vamos começar no nosso trabalho. Take Jesus with you. Leve Jesus com você. Eu pedi ao Robert se eu poderia compartilhar a história da minha vizinha. Eu, ano passado, em outubro, cheguei em Dallas para a mesa redonda dos líderes globais e eu compartilhei para eles aquela experiência que marcou e mudou a minha vida. E hoje a minha vizinha está aqui na igreja conosco. E eu pedi ao Robert se eu poderia compartilhar esse testemunho. E eu queria convidar aqui a minha vizinha, e você vai aplaudir a minha vizinha Paula. Vem cá, Paulinha, por favor. Gente, vocês me conhecem nos púlpitos, vocês me conhecem nos DVDs. E o Senhor tem me colocado diante de multidões desde a minha infância. Aos 7 anos de idade eu comecei a cantar na igreja. E eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, eu quero ganhar pessoas para Jesus, eu quero levar pessoas para o Pai. Mas não só como se fosse só, né? Com os DVDs, com os CDs, na igreja, nos cultos, as pessoas que já vêm aqui para me ouvir cantar. Eu não quero só, como se fosse só. Passar nos aeroportos e as pessoas me pararem para falar: olha, eu aceitei a Jesus com as suas músicas. Isso é o que eu mais amo ouvir. Mas eu quero ganhar pessoas para o Senhor com a minha vida pessoal, minha vida privada, não a minha vida pública. E eu tinha ouvido um testemunho do pastor Eibe, lá de Belém, agora ele está em Fortaleza, né? Que o Espírito Santo falou para ele levar a igreja a ganhar os seus vizinhos para Jesus. Ganhe os seus 4 vizinhos. O de frente, o de trás, de um lado e do outro. Se for apartamento, o de cima e o de baixo. Diga isso para quem está do teu lado. Ganhe os seus vizinhos. O de cima, o de baixo, de um lado, do outro, de frente, de trás. Só que o Espírito Santo falou com o pastor Eibe que ele não poderia pregar sobre isso enquanto ele não ganhasse os 4 vizinhos dele. Então ele começou a orar junto com a esposa: Senhor, dá-me os vizinhos. Eu quero testemunhar o Senhor para os meus vizinhos. Dá-me os vizinhos para ti. E quando ele ganhou os 4 vizinhos para Jesus, então ele levou toda a igreja a essa dimensão de evangelizar a porta do seu lado.
E aquilo me impactou muito. Eu já tinha começado a orar, Senhor, eu quero ganhar pessoas para Ti na minha vida privada. E aí, um dia, eu estava voltando da escola com o Isaac e o Benjamin. A gente andava para a casa da escola. E eu vi a minha vizinha, do cabelo bem branquinho, 80 e poucos anos de idade, lá na frente, na calçada, carregando umas sacolas. E eu falei, corre lá, meninos. Corram lá e perguntem para ela se ela quer ajuda com as sacolas. Quando eu os alcancei, ela virou para mim e falou assim, Ana Paula, eu não preciso de ajuda com as minhas sacolas. Eu preciso de ajuda com a minha filha. E ela me disse que estava voltando do João 23, que é um hospital de emergências, de acidentes aqui em Belo Horizonte. Mesmo que você tenha um plano de saúde privado, se alguém sofre um acidente, é para lá que a gente corre. E ela me falou, eu acabei de chegar do João 23, e a médica me mandou despedir da minha filha, porque ela vai morrer. Ali eu gemi, eu comecei a tremer, porque eu nem sabia que a minha vizinha tinha uma filha. Eu não conhecia aquela família, eu só tinha conversado com ela no portão, uma coisa assim muito rápida. 3 anos e meio morando do lado daquela senhora. Eu nem sabia que ela tinha uma filha. E era noite já, no fim do dia, e eu falei, olha, eu estou sozinha com os meninos, eu tenho que dar janta para eles, mas amanhã de manhã eu posso ir na sua casa? E ela falou, pode. Eu posso orar agora? Qual é o nome da sua filha? Ela falou, Paula. Nós oramos ali. Eu já acionei a pastora Zenete, as minhas amigas de intercessão, para orarem pela Paula, para orarem pela família. E no dia seguinte, eu tive uma grande emoção de entrar pela primeira vez na casa da minha vizinha. Quando ela abriu o portão para mim, e eu já estava assim, né, cheia do Espírito Santo, coberta de oração, eu fui entrando, aquilo foi um choque para mim. Porque a casa é linda, mas as paredes tomadas de ídolos. E eu não sabia que do lado, parede comigo, vivia aquela família daquela maneira. E eu me assentei na sala, e a dona Pegi começou a me contar, e a me contar, e a me contar. 3 meses antes, o seu esposo havia falecido. Ela estava chorando como viúva, ela amava seu marido, tantos anos de casados. E eu comecei a dizer, Senhor, me perdoa. Perdão, porque eu não sabia que havia uma casa em luto do meu lado. E ela disse que o marido dela ficou acamado por anos. E eu disse, Senhor, me perdoa, porque eu não sabia que havia um homem bom. Ela elogiou, contou tanta coisa boa. Ele era um médico, o Dr. Sorter, fundador do Hospital Santa Lúcia, do Hospital Santa Rita, aqui em BH. E eu não sabia que um homem por anos estava acamado do lado da minha casa. E então ela começou a contar o sofrimento da Paulinha e como ela estava agora no hospital. E no final ela falou, perdão, Ana, porque eu acabei de puxar você para o buraco fundo de uma velha. Aquilo acabou comigo, gente. Eu só sabia chorar e pedir perdão a Deus. Porque eu vivia o céu na terra de um lado. E na outra parede vivia um inferno. Eu falei com ela, vamos ao hospital. E quando nós entramos dentro daquele quarto, eu esperava uma mulher assim, mais ou menos da minha idade. Mas quando eu vi a Paula no leito, ela estava toda deformada, toda inchada, toda feia. E aquilo me chocou muito. Ela estava toda aberta, ela não mexia a perna, um dos lados, né? O lado esquerdo. E os médicos realmente já estavam falando para a família despedir, era muito risco que ela corria. Mas o Espírito Santo me tomou e eu comecei a falar com a Paula. Eu queria que ela falasse o que foi que eu falei com ela aquele dia. Naquele dia, a Ana me falou de Jesus, me falou que eu poderia chamá-lo, que ele viria, que eu estaria com ele todo o tempo que eu pedisse a ele. E foi o que eu fiz.
Nunca mais, naquele hospital de tanta vida, mas de tanta morte, eu tive medo. Nunca mais. E eu saí dali, como a Ana profetizou. E, para os médicos, aproximadamente 2 anos depois, eu caminharia. 3 semanas depois, eu caminhei. Aleluia! Glória a Deus! Desse tempo em diante, eu sempre caminho com o Senhor. Sempre. Deixa eu falar uma coisa. A Paula sempre foi muito autêntica, né? E ela, por exemplo, quando ela se casou, casou só no civil. Ela não tinha costume de ir a nenhuma igreja, nunca tinha falado com Deus numa oração, mas ela, como uma pessoa verdadeira, autêntica, eu vi o momento que Jesus entrou no coração dela. Ela estava tão atormentada naquele leito, mas quando eu orei com ela e ela repetiu a oração entregando a vida dela para Jesus. Vocês já assistiram aquele filme Senhor dos Anéis? Quando aquele rei, todo envelhecido, atormentado por um feitiço, ele é liberto? Gente, a gente vê no cinema hoje o que é uma libertação. Gente, eu vi o momento que o Espírito Santo entrou na Paula, diante dos meus olhos. O brilho de Deus voltou nos olhos dela, o fôlego de vida. Gente, eu vi, ela foi ficando bonita na minha frente assim. Irmãos, o Espírito Santo tem enchido a vida da Paula. E de lá para cá, quantas vezes já leu a Bíblia de setembro até hoje? 8 vezes, Ana, os evangelhos eu perdi a conta. Pergunta para o irmão do seu lado, quantas vezes, ô crente velho, quantas vezes você já leu sua Bíblia? Pois aqui está uma pregadora do Evangelho, ousada, toda a sua inteligência, toda a sua habilidade de escrever. Vocês verão o Senhor usar a Paula poderosamente para a sua glória. Posso completar? Pode. Então, agora eu vou completar uma coisa. Vocês imaginem a cena. Uma enfermaria, uma cama na parede, no Hospital João 23. Não é um hospital é um hospital de vida, como eu disse, mas é um hospital, existem pessoas de morte ali, pessoas mutiladas. Então, vocês imaginem uma pessoa deitada na cama, eu, com um tubo nasogástrico enfiado aqui, pálida, um cabelo muito penteado, mas a Ana me chega, me fala aquelas palavras maravilhosas, faz a oração, e depois, Ana canta. E todo mundo naquele quarto ficou olhando. E as enfermeiras chegavam na porta e olhavam. E todo mundo encantado, e ninguém entendia por quê. E ela sorrindo, e eu sorrindo, na alegria de Jesus. Um dia vocês vão ler o livro que a Paulinha está escrevendo. E eu quero aqui fazer uma proposta para ela, porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Que ela tem me mandado os manuscritos, né? Eu tenho acompanhado. Nós vamos lançar esse livro juntas. Porque o Senhor colocou no meu coração que o título do livro vai ser o seguinte: Eu e a minha vizinha. Deus abençoe, Paula. E que cada um aqui possa contar uma história. Eu acho que vai ser melhor. Eu, Jesus e a minha vizinha. Ok? Que você também possa um dia contar a sua história. Eu, Jesus e o meu vizinho. Quantos dizem amém? What an amazing testimony. Que testemunho maravilhoso. Wow. Uau! Diga para o teu irmão aí. Uau! Yes. Adore nos hospitais.
So you're going to write a book Você vai escrever um livro, Ana? Uhum. and a movie? E vai fazer o filme? Amém! Dá um filme, gente, vocês vão ler no livro. Ah, sabe só mais um detalhe? Você entende 80% aqui, né? Vocês acreditam que Deus ama tanto a Paulinha, Deus ama tanto a Paulinha, que ela não conhecia nada gospel, nada. Eu sou a Ana Paula vizinha, vocês estão entendendo? Sério, sério. Um dia, a Bianca Toledo manda um zap para mim. Ana, estou indo para Belo Horizonte, mas não quero ficar em hotel. Posso ficar na sua casa? Claro, Bianca, vem. Ela passou uma noite na minha casa. Naquela noite, antes da gente dormir, eu falei para ela, Bianca, eu tenho que te levar num lugar. Quem que foi fazer o testemunho da Bianca Toledo ao vivo, na sala, no quarto da Paulinha? A própria. Depois a Bianca contou tudo para ela. Aí nós, na verdade, depois a gente foi jantar na minha casa, né? Porque é tão pertinho. A gente andou, entrou na minha casa, né? E eu que cozinhei, gente! Outro milagre para o livro a gente contar. Né? E aí, gente, aí que a Paulinha foi saber o testemunho da Bianca. Quando ela entrou na internet no outro dia para ver o testemunho da Bianca com o resto da família dela, ela falou, Aninha! E ela ficou maravilhada, né, Paulo? E ela ficou maravilhada. Então, eu falo para ela que Deus tem um propósito de Bianca Toledo na vida dela. Ela vai arrastar multidões do inferno para o céu, porque é um testemunho de milagre sobrenatural. E ela também é muito eloquente, muito inteligente, escreve muito bem. Deus vai usá-la poderosamente. Amém? So there's a calling that we have. Nós temos um chamado. It's so amazing to have a testimony too. Que testemunho tremendo. This morning. Esta manhã é tremenda. So I don't want to finish without praying. Então, vamos terminar com oração? Let's stand up. Vamos please. ficar de pé, por favor. Thank you, Lord, for this day, Obrigado, Senhor, por este dia. for this beautiful nation. Por esta nação linda. Thank you, Lord, for everything that you will Obrigada, do Senhor, por tudo que farás. through us Por nosso intermédio and for us. e por nós. We're grateful Somos agradecidos to be called your children. de sermos chamados teus filhos. We're grateful to be called Somos yours. agradecidos por sermos chamados teus. Lift your hands and worship. Levante suas mãos e adore. As you worship, E enquanto você o adora, you will hear His ouça heartbeat. o coração de Deus batendo. Here I am, send me. E responda, eis-me aqui, envia-me. Let's worship. Vamos adorar.